Boa tarde a todos. Desculpa aqui, estamos agora sim. Que desespero isso aqui, gente. Olha, quem ficou é porque quer assistir, né? Nossa. Não, nossa. Eu acho que era uma mistura aqui da internet onde eu estava. Eu tive que sair aqui e entrar de novo. Mas desculpa a Tá tudo todos. bem? Tá tudo Tá tudo bem? bem. Uma adrenalinazinha que isso causa. A gente estava vendo um outro lado. Bom, eu coloco o óculos e vem o ring light na minha cara. Então, nós dois, eu vou te falar que a gente não está muito bem, mas tudo bem. Boa Pronto. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Eu que tarde tenho que a te todos. apresentar aí. Aham. Então, vou começar aqui. Gente, boa tarde, obrigada. Desculpa a confusãozinha aí, mas é o que se espera de um rabino, não é não? Ai, caramba, que vergonha. O rabino do século passado, né? Não é, você é um rabino do século XXI, nem me venha. Bom, boa tarde. Olha aqui, a Donata tá aí, pessoal do CJ, do Cidade Jardim. Obrigada pela oportunidade, que coisa boa. Eu tô aqui como fã, então eu vou falar bem pouquinho para deixar ele falar. Eu tô aqui hoje com o rabino Newton Mas é Bonder. mútuo, é mútuo. Eu também sou fã do teu trabalho, da maneira com que você faz, trazendo inteligência para essa questão da moda, muito especial. Que bom estar aqui, Newton. Obrigada. Bruno Astuto, obrigada pela oportunidade de estar aqui nos assistindo. E a gente vai falar de moda com profundidade. Olha que coisa mais complicada. É só o Newton mesmo para conseguir isso. Não, estou brincando com todo mundo, mas vamos lá. O Newton Bonder, rabino, escritor de 25 livros, escritor da Alma e Moral, que virou peça e que eu vi 4 vezes. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui viu sua peça muitas vezes. A primeira vez você sai até meio zonzo assim da peça, Newton. Você consegue dar um nó na nossa cabeça quando a gente vê a Alma e Moral ou quando lê o livro. Então, eu quero começar por aí. Na Alma e Moral, quando a Clarice, né, a atriz, ela começa nua, a alma nua. E ela está nua como um ideal de liberdade, como se a nudez fosse mais pura, melhor. E daí que a gente já começa a pensar, bom, se a nudez é o melhor, a roupa é seu oposto. Mas eu queria começar sobre a nudez e o porquê de você trazer a nudez como esse ideal de liberdade e de pureza que a Clarice traz. É interessante que essa é uma colocação que aparece, não é nenhuma escolha minha. Se você ler o texto bíblico de Gênesis, que é os primeiros capítulos de Gênesis, ali aparece, há uma necessidade de apresentar a questão da nudez humana. A nudez humana ela é diferente. Na verdade, nenhum animal é nu. Né? Os animais não conhecem a nudez e nós somos os únicos, a única espécie, pelo menos nesse planeta, que se veste e, ao mesmo tempo que nós nos vestimos, nós somos os únicos que somos nus, que nos vemos nus. Tá? Então, é interessante que o texto, ele de cara apresenta essa como uma dos primeiros efeitos colaterais da consciência, da existência de um sujeito em mim que se enxerga, né? Que não se enxerga como parte da natureza, mas se enxerga separado, distinguido da natureza. Então, existe um eu e, por consequência, um tu, um você. Tá? É assim que nós passamos, naquele estágio inicial, a viver simbolicamente fora da natureza, fora do lugar onde não há nudez. Não há nudez na natureza, só há nudez entre nós. E é uma coisa muito interessante. Porque é isso mesmo, ninguém se vê nu, né? Os animais, as plantas, a natureza como um todo. Todo mundo vem como vem e assim é, né? Nós não, nós nos vemos nus. Nós nos vemos nus, mesmo vestidos. Há sempre a presença da nudez para o ser humano. Né? E ela é relativa, isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho, ela não é uma nudez do corpo, ela é uma nudez do indivíduo. É isso que nos coloca, muitas vezes, com a vergonha, com os embaraços que tem a ver com essa questão da nudez e da roupa.
né? Então, assim, eu trabalho isso muito num livro, que você começou abrindo com a Alma e Moral. E quando a gente trabalhou a Alma e Moral, quando a Clarice fez aquele trabalho lindo na peça e tudo mais, eu escrevi um segundo livro. Porque como eu estava trabalhando a ideia do imoral, da desconstrução das coisas, quando fiquei vendo aquele trabalho muito sólido e as pessoas enxergando aquilo por um viés, por um olhar, em dado momento eu disse assim, vou fazer o contrário. E quem sabe eu falo o que eu estou falando pelo lado contrário, né? Então eu escrevi um livro que se chama Segundas Intenções, onde essa questão da roupa, tá? Enquanto que na Alma e Moral o herói era o desnudo, o que se liberta, o que consegue sair dessa máscara, né, que oculta, eu mostrei um outro lado que era a função exatamente que a roupa tinha na civilização, um significado muito profundo que a roupa tem. Então, porque, voltando para a Alma e Moral, é como se, e eu que trabalho com moda há mais de 20 anos, é como se a nudez realmente fosse a certa e o vestir fosse errado. A nudez fosse a simplicidade, o eu de verdade, a beleza de tudo, né? Por isso, até nós, vivendo uma pandemia, vivendo o que estamos vivendo, esse momento tão difícil, né? Eu falo desafiador, mas agora eu não falo mais desafiador, porque agora tá é realmente muito difícil. Quando a gente vai falar de moda e de roupa, parece que a gente está falando de algo que não é legal, né? Porque o contraponto disso é a liberdade, a alma e a nudez. Você coloca isso no texto e na peça muito bem, porque primeiro, quando ela aparece nua, a gente leva um choque. Ninguém espera que ela vá estar nua, né? É uma peça, a Alma e Moral parece uma mulher nua. E quando ela começa a contar sobre isso, é como se tudo que fosse bom não fosse a roupa, né? Então é interessante você escrever um outro livro para mostrar que tem alguma coisa que é boa nisso. Com certeza, porque é claro que são dois olhares que se complementam, né? Que um está certo e o outro está errado. Não é à toa que há milênios a civilização discute entre os conservadores e os liberais, né? O grande aprendizado de tudo isso é que nenhum deles está totalmente certo. É um diálogo, é uma conversa que equilibra o ser humano. Então, eu queria trocar um pouquinho contigo assim para a gente pensar por esse outro lado, que é totalmente contra-cultural. A nossa cultura, desde os anos 60, 70, quando a liberdade teve a ver com tirar a roupa, né, com toda o meu corpo ganhar novamente. Foi bonito, porque foi um ativismo muito importante para nos libertarmos de uma série de opressões, tabus. Ao mesmo tempo, às vezes há um desequilíbrio em tudo isso, tá? Não é à toa que o mundo hoje tem uma reação muito forte conservadora que tenta reequilibrar algum diálogo, alguma conversa civilizatória, né? E o que acontece? Você foi esse cara na década de 70, Bonder, só entrando assim. Você teve essa, quando você escreveu o livro e tal, você foi esse cara que estava ali olhando para esse lugar da liberdade. Eu acho que todos nós somos os dois personagens. Tá? Tem áreas da vida da gente em que a gente tem que chutar o pau da barraca, em que a gente tem que ter coragem de fazer caminhadas e atravessar mares que a gente não consegue, que a gente fica emperrado ali na margem e que a gente tem que ter forças, né? Armazenar, construir forças para fazer essa travessia. Mas existem outras áreas em que a gente tem que ter calma. Calma, não seja afoito. Exatamente, pode ser a patologia ao contrário, onde você está sempre se aventurando demais, arriscando coisas que lhe são muito caras, muito importantes. Né? Quando a gente faz uma besteira de ter arriscado, se aventurado com algo que era muito caro para nós, a gente paga um preço. Tá? Então, tem os dois lados dessa moeda e que a gente está falando aqui. Mas olha que coisa interessante, você que trabalha com moda, nunca se esqueça disso. O primeiro item que surge na civilização, e é o primeiro item de consumo, é a roupa. Não é o fogo, não é um martelo,
é a roupa. Isso é o texto de Gênesis. Porque Se assim você que está dizendo isso, você já tira uma culpa de todas as pessoas que trabalham com moda e que eu já ouvi falar, nossa, eu sei que é uma coisa meio assim, a pessoa quase que se explica. Não, a Não sei gente por vai ter quê. que. A gente já chega nesse lugar. Todos os lugares da vida podem ter exageros, podem ter. Né, todos nós vamos ver isso em qualquer coisa. Você pode ter isso na religião, você pode ter isso nas suas ideias, você pode ter isso no uso da roupa, no uso do dinheiro, no uso de tudo na vida. Né? Mas o que eu acho que é muito interessante? Que a roupa é um item da consciência humana. A consciência humana, ela funciona não só com a verdade, ela funciona com coisas veladas. O velado, ele é muito importante nessa relação em que há um sujeito e há o mundo. Né? Então, é interessante. Assim que eles comem aquela árvore, que normalmente está associada a pecado, mas ela é associada a um portal que se abre para o ser... aquele é um momento, digamos assim, autonomia humana totalmente fora de qualquer outra experiência das espécies que existiam nesse planeta. Quando o ser humano faz esse movimento de autonomia, a primeira, digamos assim, efeito colateral da consciência é a percepção de que ele está nu. Né? E imediatamente ele se cobre. Ele se cobre como um ato de vergonha. Tá? Que é esse momento em que ele toma folhas, né, de uma figueira naquele momento e se cobre, Adão. Né? Mas esse é o primeiro Como momento. se estar nu fosse ruim. E o que você está dizendo aqui, tem coisas que têm que ser veladas. Veladas não são escondidas? Não são escondidas. Não, é que o que acontece? Olha, são dois movimentos, tem duas roupas que aparecem. Uma roupa da vergonha, que é essa roupa em que ele come desse fruto que abre a consciência, e aí ele se veste, se cobre, se protege da sua vergonha. Quando termina aquele momento de crise em que o Criador descobre que eles comeram e que eles acertam lá as contas, aí vem um segundo momento de roupa, onde o Criador dá peles, dá vestimentas a Adão e Eva. Agora já não é mais um item dessa percepção, digamos assim, do ser humano da vergonha. Agora é um item fundamental para a sociedade, fundamental para a civilização. Então, são dois momentos. Vamos tentar entender esses dois momentos. Né? Tá. O primeiro momento da vergonha, que tem a ver com a nudez, porque aquele era um conhecimento, não era tanto a questão da roupa ali, era a questão da nudez. Porque do momento que o ser humano se separou da natureza, ele enxerga o seu corpo, ele se individualiza. Entendi. Então, ele não é mais a natureza, ele tem consciência, um pouco como o bebê que sai da barriga da mãe e durante um tempo ele parece que ainda está lá e depois ele se vê separado da mãe. Exato, que é, na verdade, o grande problema da humanidade. É o nosso recurso de consciência, de construirmos tudo que a gente construiu. Ao mesmo tempo, nós vivemos separados do sistema. Né? Nós temos que reinventar as nossas conexões, os nossos vínculos com a vida. E essa é uma aventura humana cheia de acertos e equívocos. Né? Então, aquele primeiro momento é um momento de responsabilidade. Né? A nudez, ela é esse lado muito incrível, em que o ser humano, você se diz, eu sou o Newton, tá? Você é a Alice. Então, as nossas ações, elas têm sujeito. Né? Quando há um sujeito, aparece essa questão. Então, eu fico nu. Se eu fizer alguma coisa que eu acho que foi equivocada, eu vou me sentir nu. Eu vou querer ou apagar isso, ou dar um jeito nisso. Né? Então, esse é um momento não eu diria que nem da roupa, é o momento da nudez, onde a roupa só teve a função de cobrir aquele mal-estar. Tá. Quando o ser humano ele enfrenta, né, e se responsabiliza pelo que ele fez, e isso tem um custo para ele, né? Normalmente a gente diz que foi um pecado, mas não foi um pecado. É como uma criança, você faz alguma coisa que você não estava autorizado,
você Você é morre de medo. descoberto ali. Você morre de medo porque você nunca fez aquilo, você não sabe os custos que aquilo pode ter. E existem sempre tem custos, principalmente se você tem a capacidade de consciência, de imaginar se foi bom. Mas a segunda roupa é muito linda. É essa que tem a ver com a moda. Né? Porque aí é um ato, né? Depois que as contas foram acertadas, depois que essa viagem solitária do ser humano, né? E que é uma viagem de graduação, de maturidade, em que eles abandonam o paraíso, Deus dá para eles um recurso. Né? Você pode dizer, é um recurso para não passar frio. Também. Né? Mas é um recurso civilizatório, porque é como se Deus entendesse que a roupa é parte desse jogo de coisas veladas. Né? Existe um ponto onde as coisas podem virar hipócritas. Se você velar demais, elas viram hipócritas. Mas num lugar civilizatório, você tem que velar na medida correta. Acho que E essa é uma mostrar coisa... quem você é na medida correta, então. Velar uma parte e mostrar outra. Só uma pergunta. Essa parte eu achei interessante. Então, é o criador que dá essa roupa. Sim. Isso já muda tudo, porque se ele dá, ou seja, ele permite que a gente se vista e que isso tenha uma função, o vestir tem uma função, que é por isso que ele nos dá. Tudo bem que é contra o frio, contra, né? Tem mil coisas, mas tem também o símbolo disso, dele dar alguma coisa, né? Ele atende uma vulnerabilidade humana. A nossa roupa atende uma vulnerabilidade que a gente tem. Se você tirar a roupa e sair pelo mundo, pode ser um ato bonito de ativismo, né? Mas você vai descobrir que a vulnerabilidade humana, a consciência humana, ela se veste. Às vezes a gente, inclusive, se veste de uma maneira que a gente mente, que a gente... Que aí é o hipócrita. Você passa da medida. Mas tem um momento em que você se apresenta. Quando um ser humano acorda de manhã, ele só é visto como ele acorda de manhã pelos seus mais íntimos. Tá? Você não permite as pessoas te verem como você é. Não por um ato de hipocrisia, mas por um ato de individualidade. Né? Você sabe que na tradição judaica, quando uma pessoa morre, você não é permitido a você ver mais o rosto da pessoa que faleceu. Por quê? Porque a tradição diz que quando você não está mais aqui como o sujeito do seu corpo, a sua individualidade tem que ser protegida. Né? As pessoas não podem ver o seu corpo sem a sua permissão. Sem a sua permissão, sem você deixar. E sem o carimbo de como você quer aparecer para o mundo. E isso é legítimo, né? É um reconhecimento, não, de novo, de uma hipocrisia humana, mas de uma vulnerabilidade, de uma compreensão que o ser humano se enxerga e que a gente precisa ser acarinhado, acolhido nessa visão pela qual a gente se enxerga. Né? É algo fundamental. A partir disso que você diz, como a gente se enxerga e quando a gente se veste e a gente consegue não esconder demais e não ser hipócrita e que tem esse equilíbrio, e você consegue se mostrar como você gostaria que os outros te vissem, e aí tem uma beleza. Nesse lugar é que tem uma beleza. Quando é pensado, você tem contos sobre isso até, sobre como é que num casamento, o pai da noiva e o pai do noivo vão se apresentar, cada um com as suas vestimentas. Então, aí tem uma beleza. É nesse lugar da moda, que é a roupa, que tem essa beleza. Sim, a moda, tanto é que muitas vezes eu vejo e acho uma das coisas mais bonitas da moda é essa preocupação de ajudar as pessoas a se apresentarem como elas querem se apresentar. Né? De elas se sentirem representadas pela maneira com que elas estão vestidas. Muita gente faz pouco disso. Diz assim, que coisa, né? Mas é da mesma maneira que muita gente faz pouco da vulnerabilidade do ser humano.
Então, assim, nós precisamos todos, isso não pode ser, obviamente, uma máscara. Tá? Essa é a medida da moda, de você vestir uma pessoa que exponha a beleza, o glamour, a individualidade dela, sem empastelar ela, sem querer fazer ela virar alguma coisa que ela não é. Porque aí já não é mais roupa, aí é fantasia. Nossa. Né? Newton, e isso tem a ver também com a persona pública? E aí é um questionamento meu mesmo. Toda vez que a gente começa um trabalho com influenciadores digitais e às vezes com essa imagem que a gente quer mostrar a público, né? E aí, no meu caso, eu começo pela roupa, que tem que ser o espelho daquilo que você quer mostrar e que você quer ser normalmente, né? Ou que você já é, ou que é o seu caminho para ser. E muita, eu já ouvi isso, não, então você está fingindo que você é uma coisa que você não é. E eu não vejo dessa forma. Não, não é. Tanto é que a roupa tem uma função maravilhosa, tem ocasiões que você precisa de uma roupa específica. Um ser humano não vai... Você não vai com a mesma roupa, que seria a sua pele, né? À feira e ao casamento da sua filha. Ou num lugar onde você quer demonstrar respeito, na sinagoga, ou na igreja, na mesquita. Né? Por que você vai? E você tem também as roupas, a roupa do policial, que é um uniforme. Né? Você tem pessoas que têm uma função pública e elas têm que encontrar uma maneira de representar isso. Né? Então, assim, claro, é um lugar adolescente. O adolescente diz assim, não quero usar essas roupas. Né? Quando você olha uma pessoa usando um terno. Né? Claro, se você estiver num lugar assim, onde você estiver rebelde e a rebeldia tiver uma função na sua existência naquele momento, você está ali, claro, faz sentido você rir e fazer pouco daquele terno. Mas um terno, quando ele se apresenta num lugar que representa o respeito, o desejo de dizer eu estou aqui diferenciado do que eu estou em outros lugares. Exatamente. Em respeito a você, em respeito a mim, a importância desse momento, a solenidade desse momento. Isso tudo são gradações da civilização. Né? São fundamentais para a nossa construção de signos de comunicação. Então, assim, é engraçado que o título do livro que eu falo sobre isso se chama Segundas Intenções. Porque eu fico tentando nesse livro, que está representando o corpo, né? Tentando explicar o seguinte: quando você tem uma consciência, quando você é um indivíduo, o que acontece? Você, por definição, você tem intenções. Como eu sou o Newton, tudo que eu faço tem uma intenção. Ela é linda, a intenção. Se você olhar com lente de aumento ou microscópio, ela vai dizer assim, mas essa é uma intenção do Newton, do eu dele, da pessoa dele. Se eu fizer disso algo, digamos assim, desproporcionalmente importante, eu vou ficar egocêntrico, egoísta, tá? E vou perder autocentrado. Autocentrado, vou perder o ponto. Mas porque eu tenho um indivíduo em mim, eu tenho intenções. Então, qual é a função de um indivíduo? É permanecer na primeira intenção. Você nunca vai conseguir fugir de uma intenção. Né? Nossa, isso é lindo. Você nunca vai conseguir fugir de uma intenção. A intenção existe e é isso. Não é porque você tem uma intenção que você está fingindo algo ou está... Não, muito pelo contrário. Quando você se apresenta, a sua intenção ela é fundamental. As pessoas se apaixonam pela outra porque ela se apresenta com a sua intenção. Se você não tiver intenção nenhuma, não acontece nada. As emoções precisam das intenções. Né? Mas, o que acontece com uma pessoa? A gente tem um defeito nessa questão da consciência que tem a ver com a vergonha, parecido com a vergonha. Que quando a gente tem uma intenção, aí a gente quer sobrevesti-la. A intenção é um vestido, é uma roupa. Mas a gente, às vezes, quer fantasiar essa roupa. Vou te dar um exemplo. No velho passado, quando a gente ia para uma festinha e cabia muitas vezes ao menino, né, tirar
a menina para dançar. Hoje o mundo funciona de outra maneira, todo mundo dança junto, não tem essa coisa tão binária em tudo que é lugar, mas usar esse modelo mais da preocupação dos vínculos, né? Então, assim, se você se aproximar de uma pessoa com que você tem interesse, com a sua intenção, vai ser uma belíssima, né, vou usar uma palavra feia, uma belíssima cantada, né? Uma maneira de você vir charmosamente se expor, né? Vestido do seu jeito, com o seu charme, com alguma fala que tem a ver. Isso é uma roupa, isso é um vestimento, né? Você vai chegar assim, gostei de você. Né? Não, você vem com intenções e com jeito, né? Mas se você vier na primeira intenção, a outra pessoa acolhe de uma maneira linda. Se você, ao mesmo tempo, tentar exagerar isso e fizer disso uma segunda intenção, por exemplo, fingindo que você não está interessado, você veio interessado e fingiu que não está interessado. A outra pessoa identifica a segunda intenção e aí ela se arma e ela se sente invadida, porque você está tentando manipular, você está tentando fazer uma aproximação por domínio, por controle. Então, assim, é muito interessante. Mas nesse lugar é que o ser humano acho que se perde, porque a gente acaba achando bacana fazer tem muita gente que fala, não, você não pode ser tão transparente, você não pode mostrar de cara a sua intenção. E o que você está me dizendo é, ok, você tem uma intenção e mostre a sua intenção, né? Talvez a gente a gente entendeu mal certas coisas, como se fosse mais esperto não mostrar de cara a nossa intenção. Quanto bonito é mostrar. Mas é porque a gente, em dado momento, a gente quer manipular. Esse é o problema da gente. Quando a gente quer, ao invés de você se apresentar com a sua graça, com a sua beleza, com a sua intenção, que é o seu recurso maior de existir, de viver. Quando você quer proteger isso, ou você quer, de alguma maneira, se garantir, ou, né, quando você faz esses movimentos, primeiro você não se dá conta que o outro percebe, o outro enxerga muito mais profundo do que você imagina. Então, as segundas intenções é uma maneira muito nua. Você fica pelado quando vem com uma segunda intenção. Porque a outra pessoa, em dado momento, se ela tiver sensibilidade, ela vai enxergar que você não se apresentou de verdade, que você falseou, que você fantasiou a sua presença naquele momento. Então na moda e no vestir a mesma coisa. Quando você se veste de você, e por mais que esse se veste de você não seja simples, seja bem na moda, mas você é você. Os outros também percebem. Agora, quando você se fantasia de algo que não tem nada a ver com você, todo mundo também percebe. Exatamente. E o mais dramático de tudo isso é que esse lugar da nossa consciência, ele é um labirinto. Então, se você executar muitas vezes a sua primeira intenção, você reforça, como uma musculatura, você reforça essa primeira intenção. Se você entrar pelas segundas intenções, você entra num labirinto em que você mesmo já não consegue mais se representar, né? Porque a roupa, ela é uma resposta a um mundo reflexivo. A consciência, quando você se enxerga pela consciência, você entra num mundo cheio de espelhos. Então, o que é importante? É entender que, de novo, essa gradação da roupa, esse lugar onde a roupa ela é uma intenção de se velar. Velar o seu pessoal, a sua individualidade, a sua própria vulnerabilidade. Num lugar correto, você está presente. Se você ficar totalmente nu, você não fica presente. Se você ficar fantasiado, obviamente... Você também não fica presente. Não. Tem uma história que eu conto sempre, quando houve a questão toda da nudez na Alma e Moral, o Amir Haddad, que é o diretor,
a gente ficou falando muito sobre essa questão e ele contou uma história que eu acho que é bem representativa disso. Ele contou que ele, como diretor de teatro, ele faz uma série de laboratórios, né, para as pessoas se soltarem. E um dia ele entrou num grupo de pessoas e disse: ok, gente, vamos tirar a roupa para fazer uma experiência teatral, né, de exposição. E aí as pessoas começaram a tirar roupa e tudo, e ele viu que um rapaz, ele ficou muito sem graça, muito sem jeito, nu. E aí ele perguntou para ele: você está bem? Ele disse: eu estou um pouco incomodado. Aí ele falou para ele: mas por que você tirou a roupa toda? Ele falou: mas porque você disse para eu ficar nu. Eu disse para você ficar nu, mas se você tivesse tirado a roupa toda e tivesse ficado só com a roupa íntima, e para você isso representasse o ponto de nudez, o ponto em que você ia se sentir bem, então isso é muito mais nu do que você pelado, totalmente constrangido. Porque você constrangido, você não tem naturalidade. Você não tem a liberdade, que na verdade essa nudez toda, por exemplo, a Clarice na tua peça, a gente na plateia fica incomodado e depois para de se incomodar porque ela não está incomodada de maneira nenhuma, ela está absolutamente natural. E depois você esquece que ela está nua, porque ela está muito natural, ela está no ponto dela. É muito interessante. Nesse livro novo que eu tenho, que está saindo agora, que é sobre sexualidade, eu falo um pouquinho sobre isso, de que uma das coisas mais que gera maior erotismo para as pessoas não é a nudez, mas é o ato do despir-se. De novo, a importância da roupa. A nudez humana, ela é uma nudez diferente da nudez animal, né? Onde a pele ela não é representativa da intimidade, da proximidade. O que é relativo a isso é, digamos assim, a sensação de segurança de poder se despir diante do outro. Esse é um ato profundo de intimidade, né? Então, assim, é um pouco esse lugar onde a roupa também representa isso. Ela é uma proteção da minha individualidade e ela é o recurso pela qual eu também exerço erotismo sobre as pessoas, né? Na capacidade de, para aquelas com quem eu quero ter intimidade, então eu me dispo daquilo que faz sentido me despir. Né? Então, assim, é uma das coisas mais bonitas do ato amoroso é o despir-se para o outro. Então, para o ser humano, não ter roupa já torna muito menos erótica a cena. Tem roupas muito mais eróticas do que você se despir. Do que a nudez. Do que a nudez. Tem pessoas que gostam muito, o erotismo está na roupa e não na nudez, né? Porque o corpo humano é isso, é o corpo humano. Mais velho, mais novo, ele é talvez às vezes menos erótico do que determinadas roupas, com certeza. E a roupa hoje, no momento que, enfim, o nosso mercado é um mercado, obviamente, enorme e com muita roupa no mundo, né? Então a roupa tem um outro sentido para as pessoas que gostam de moda. De realmente, eu acho que até voltou um pouco para aquele sentido que você falou que lá da antiguidade, quando começou, que cada anel, cada coisa que a pessoa colocava tinha um simbolismo. Depois a gente passou um tempo meio roupa, e eu sinto agora que as pessoas têm pensado antes de comprar roupa, e pensado por que comprar aquela roupa. E o simbolismo é outro, né? É o porquê comprar, é o que reflete aquilo que eu estou vestindo. Tem um outro simbolismo, mas existe um simbolismo muito forte que tem voltado à cena. Mas repara o seguinte, não seria diferente, né? Se você lembrar que o primeiro item de consumo foi roupa, que o ser humano não fez uso de mais nada no texto, usando o texto bíblico, né? Que o material inicial, a primeira matéria, o primeiro item de consumo foi uma roupa, né? Então, de novo, a roupa vai estar sempre num lugar central dessa questão do consumo.
Como a gente lida com o consumo, aí isso é um outro departamento. Para todas as coisas da vida. Como você consome alimentos, como você consome o seu tempo, né? Tudo isso gera uma reflexão ao ser humano para se representar. Veja que todos esses itens de consumo, eles têm um valor de representatividade do ser humano. Né? Então, assim, é claro, eles podem ser exagerados, eles podem virar uma fantasia, eles podem virar alguma coisa opulenta, né? Que sai do ponto... Desnecessária, e de desperdício. Né? O desperdício é sempre um elemento estético. Né? Então, você tem que... Isso vai estar sempre presente em todos os consumos humanos. Mas só lembrar isso de que a roupa foi o primeiro item, eu acho que é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Porque ela foi fundamental. Para o ser humano resgatar a sua nudez, ele precisou se vestir. A nudez de um ser individualizado, consciente de si, né, como um sujeito, demanda uma proteção da vulnerabilidade. E nesse livro eu tento mostrar o lado contrário dessa noção de hipocrisia. Porque quando você é honesto, quando eu saio na rua e eu vou vestido, e eu estou avisando para todo mundo, gente, eu não sou exatamente esse. Eu não estou aqui nu. Eu estou mantendo alguma distância, eu estou fazendo um pouco de cena, né, num lugar que para mim é charmoso, que me atende. Né? Quando eu estou na rua, eu estou sendo mais verdadeiro com a roupa do que se eu fosse aquele rapaz do teatro que, se sentindo invadido, não sei o que lá, sai fingindo de que ele consegue lidar com aquela liberdade. E que aquilo é, digamos assim, o ideal humano é esse lugar nu. Né? Então, eu acho que é muito representativo desse lugar da nossa pessoalidade, de quem a gente é, como a gente media isso com o mundo. Isso é muito importante, isso não é pouco importante. Ter uma honestidade, como você falou, na roupa. E eu não sei por que esse... sei algumas vezes por que esse mercado parece o mais superficial. Porque é como você falou, não tem a ver com consumo, tem a ver com como é o consumo. E a roupa faz parte de todo outro consumo. Te dando uma história pessoal, eu sempre gostei de moda, gostava de roupa quando eu era pequena, mas eu me descobri uma pessoa realmente focada na moda quando eu tive uma primeira depressão e eu me vestia para enfrentar o mundo. Eu em casa era uma pessoa que tinha uma depressão e que não estava conseguindo lidar com isso, mas a partir do momento que eu ia trabalhar e eu me vestia de Alice, e aí, como você disse, eu velava alguns aspectos meus que eu não gostaria de expor, mas ao mesmo tempo eu mostrava outros que eu gostaria, eu consegui entender a importância da roupa. Então eu falo que a roupa me salvou, porque se eu tivesse que andar nua, com depressão, ou seja, eu não estaria nunca nua, mas eu me mostraria, eu não conseguiria. E depois de um tempo, eu consegui entender o que eu vivia e me expor muito mais até. Falar sobre isso, por exemplo, numa live. Então, a roupa tem esse lugar que você falou de proteger, mas empoderar. Totalmente. É lindo o que você está falando. Super lindo mesmo. Você vê que um adolescente, quando vai para o colégio, às vezes o adolescente não consegue ir para o colégio. Aquela empacada que dá, e os pais ficam, vai, tá na hora, tá na hora, e você fica empurrando. Né? Por que você não vai? E a pessoa fica trocando de blusa, e trocando de blusa, e trocando de blusa. Então, assim, você parece que é uma coisa assim, superficial, pequena. Não é. Não, é uma coisa de uma violência e sem estar sendo representado. Né? Imagina então, assim, os pais que querem vestir os filhos como eles gostariam, que eu também acho uma violência, porque aquilo representa algo dele, o que ele quer esconder e o que ele quer mostrar. Durante cada fase da nossa vida, a gente quer representar algo, né? Sem dúvida. Essa forçar os filhos de estarem ali com uma roupa de marinheiro, coisa assim, depois isso vira às vezes um trauma
de vida inteira, né? De ter virado assim um boneco, de ter sido retirado assim uma individualidade, né? É muito importante tudo isso, não é superficial. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que as pessoas não se dão conta. Essa noção, esse preconceito com esse jogo, né? Essa tentativa de desmascarar as coisas, de querer... então, fala aí, seja honesto. A honestidade é aquele indivíduo com, não nu, mas com roupa íntima, onde ele foi a uma nudez possível, né? E assim, você tem vários contos sapienciais que falam que a verdade, a verdade fica... Ninguém quer saber da verdade. A verdade, em dado momento... É muito bonito, existe um conto na tradição judaica que a verdade vem visitar uma cidade e ninguém quer saber da verdade. E vem um outro personagem que conta fábulas. Tá? O que é uma fábula? É uma verdade vestida. E todo mundo quer ouvir o que a fábula tem a dizer. Né? Porque a verdade ela é muito nua, ela expõe e ela não traz o que você apresentou agora, a vulnerabilidade, contar essa história da vulnerabilidade que tem a ver com se proteger. Né? É exatamente o que faz um conto. Se eu chegar e dizer assim, eu vou te contar uma verdade aqui, Alice, eu acho de você isso. Né? Eu talvez esteja fazendo um ato violento. Né? Eu posso estar usando de uma verdade, mas se eu colocar isso num lugar onde você enxergue isso, né? Onde você se enxergue. Então, assim, a verdade, muitas vezes, ela não é bem-vinda. Ela tem um aspecto de nudez para a consciência que você tem que apresentar ela de uma outra maneira. Eu vejo muitas pessoas quando falam para mim, né? Eu escuto coisas assim, não, eu não preciso dessa bolsa para dizer quem eu sou. E eu fico pensando, em determinados momentos, a gente precisa dizer quem a gente é. A gente quer dizer quem a gente é. O precisar no sentido de querer, né? Tem pessoas que vêm conversar comigo e elas vêm vestidas para conversar com uma pessoa de moda. E eu me visto de moda para receber pessoas porque eu sei que elas querem ver a pessoa de moda. Como eu, quando vou falar com o rabino, eu quero ver você de rabino. E existe esse lugar, e esse lugar ele é bom, ele é cheio de intenções, como você disse, mas ele é bom. E até você dizer, eu não preciso dessa bolsa para dizer que eu sou, é porque você tem uma intenção nisso, dizer que você não precisa, você é ali mais poderosa ainda. Então, eu acho que tem muitas coisas importantes na roupa, né? Usando Sim, ou não você usando. Você pode, em dado momento, usar aquela bolsa porque aquilo é fundamental para você. Em dado momento, você pode dizer assim, eu não preciso mais da bolsa. Tá? Você pode fazer esse movimento mas assim, em todos esses processos, mesmo não usar a bolsa, já é uma moda. Já é uma roupa. Isso, é exatamente isso. Quando você fala, não, eu não vou naquele restaurante, aquele restaurante só tem, sei lá, Mauricinho, um termo tão antigo de falar, eu nem sei se no Rio fala assim. E é porque você também está fazendo um statement. E eu acho que em determinado momento, todos nós precisamos de alguma segurança, né? Eu sou brasileira. Quando eu vou para uma semana de moda na Europa, o berço da moda, onde as pessoas nasceram com muita tradição na moda, eu preciso de certos, às vezes, alicerces, que aqui no Brasil eu não preciso. Então, a gente sempre tem que olhar como isso é diferente. Alguém que vem de outros estados para São Paulo, eu, quando vou para outros estados, os códigos são outros. Então, assim, o eu não preciso é sempre muito eu não preciso agora, né, Newton? Mas é uma forma de respeito. Imagina, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa e você vem desleixado. Né? Você vem nesse lugar assim que você está dizendo para ela que eu não você ligo não para tá... você. Eu não ligo para você. Eu tô desengajado com esse lugar de contato que a gente está. É claro, você pode construir um segundo momento de uma tal confiança com a pessoa, onde você abre mão de alguns desses Sim. apetrechos né? Então, assim, a A própria moda... intimidade leva você a isso.
E já que a gente está falando disso, eu vou falar que hoje, quando eu me vesti, eu fiquei com vontade de colocar esses colares que eram de cristais. Eu coloquei uma roupa preta e depois eu tirei, coloquei esse tricô bege, porque eu achei que era mais adequado para falar com o Rabino ao vivo. Olha que doideira! E o cabelo estava solto e eu prendi, porque eu achei que era mais respeitoso. Pode não fazer o menor sentido, mas para mim fez todo sentido para eu me sentir mais confortável com você. E você tá de camisa. Sim. Não, mas eu estou de camisa, assim, porque eu não estou numa representatividade. Quando eu estou num lugar, digamos assim, um Você também lugar... coloca. Eu coloco, claro que eu coloco, mas também quando você tem uma situação onde você usa uniforme, Isso. tá? Então é diferente um uniforme, tá? Então Muito. você tem um vestimenta rabínica, isso é um uniforme, tá? É claro que a gente não trata isso como uniforme, são objetos religiosos e tudo mais, mas você tem um significado naqueles objetos. Então é claro que aquilo tem uma função. Quando você vai olhar, é um desafio que você vai adorar. Se você for olhar no texto bíblico lá original, as roupas do grande sacerdote são tratadas com tantos adornos. É tão impressionante o detalhamento da roupa que ele vai usar, os sinos que ele usa. Ele usa um peitoral que tem 12 pedras preciosas. Então, assim, uma pessoa olha aquilo e diz assim, uau, que isso? Que coisa opulenta, que coisa... Não, tem um significado, eu Tem um adoro. significado. Então, não é que uma pessoa, para ficar espiritualizada, tem que se vestir dessa maneira. Mas num lugar de representatividade, aquilo é um condutor, né? De respeito, Exatamente, é né? um De condutor. esplendores, de esplendor. E você quer representar um esplendor, né? Então, assim, uma noiva. Quando eu vejo a noiva, claro que não precisa ser o modelo, né? Às vezes você tem uma coisa que fica muito estereotipada. Então, a pergunta é o quanto você vai, digamos assim, personalizar aquilo, transformar aquilo na sua maneira. Aquilo não me representa. Muitas pessoas dizem, não quero entrar exatamente assim como no bolo de noiva, tá? O boneco do bolo E de tem noiva. pessoas que querem exatamente isso. Sim, exatamente porque Eu, aos representa isso. 21 anos, quis exatamente o maior bolo que eu poderia ser como pessoa. E depois, no meu segundo casamento, com talvez um pouco mais de segurança na personalidade, eu consegui trazer mais a minha verdade. E que, para você ver o quão importante é esse espaço, né? Sim. E o que acontece? A roupa de noiva, ela é uma nudez. A roupa da noiva, ela tem uma função erótica, né? Não libidinosa, né? Não. Não nesse lugar físico, mas na nubilidade. Ela está representando uma disposição erótica de ter intimidade, de se entregar para um Ela tá de companheiro. branco, né? Ela tá vestida de pureza. Exatamente. Então, assim, claro, tudo isso pode ser levado para esse lugar. Ah, que hipocrisia, a pessoa está assim. Não, ela está ali representando alguma coisa. Para quem está no momento rebelde da sua vida, eu entendo totalmente que esses parâmetros incomodem muito um adolescente ser obrigado a entrar numa roupa dessas, sem ele ter entendido esse lugar, né? É uma violência inaceitável, porque aquilo vira uma fantasia. E é o que eles dizem, não vou me fantasiar disso, né? Mas quando a noiva está vestida disso, é uma coisa esplendorosa. Eu também acho. E aí, voltando para a moda, quando eu escuto pessoas falando, semanas de moda, a pessoa está fantasiada, ela não está fantasiada. Ela vive a moda e dentro de uma semana de moda, aquilo faz todo sentido. E claro que quando você tira do contexto e traz para um outro lugar, aquilo perde o sentido. Mas lá não fica. Como a gente tem acesso à comunicação de uma outra forma, a gente está vendo, mas a gente está vendo de longe. A gente não está inserido. É como eu hoje vendo algo que eu não estou inserido de um ritual judaico, talvez. Eu não vou entender. Né? Você sabe que eu tinha uma pessoa muito do mundo tradicional, em que uma vez ele falou uma coisa na sala de aula, assim, que eu nunca esqueci. Nós estávamos lendo uma frase de textos muito clássicos, antigos, e que dizia assim,
faça para você, adquira para você um mestre. Né? Que você tem que, na vida, você tem que sempre buscar mestres. Pessoas que te ajudem a fazer upgradings, ir Isso. para um lugar. Porque não é, você quer sair de um lugar de entendimento e quer crescer, quer se aperfeiçoar. E aí ele fez essa conexão. Ele diz assim: às vezes você vê uma pessoa que se veste tão bonito, que se veste de uma maneira tão verdadeira, tão esplendorosa, né? E ele diz assim: quando diz para você fazer um mestre, acha um mestre para te ensinar a cozinhar, acha um mestre para te mostrar como se vestir, claro, acha um mestre para te ensinar como rezar, como... São referências, né? Onde você quer. Não é que E, você vai ser e, igual, né? e todos nós vemos isso. Cada um de nós sabe dos seus conhecimentos que tem umas pessoas que são mestres em se vestir. E isso é tão bonito, é tão É honesto, lindo ver. é tão uma coisa tão profundo, né? Porque não é nada superficial. É a humanidade, é a representação mais bonita do ser humano que não é a sua pele. É esse lugar Newton, integrado. a gente vai cair, eu acho, porque a gente entrou um Como eu pouquinho me atrasei atrasado, um pouquinho, mas foi muito bom. Eu quero agradecer a JHSF, ao Cidade Jardim. Para quem não achava que poderíamos falar de moda com um rabino, falando de uma maneira com profundidade. No nosso primeiro papo, eu tive certeza que você poderia trazer uma outra visão. Quero agradecer muito. Obrigada. Obrigada a todo obrigado a mundo que veio você. assistir. Obrigado também a Cidade Jardim, todos aí. Fiquem bem. Obrigada, gente. Bom final de domingo, Newton. Igualmente, obrigado aí. Tchau, Obrigado mesmo. tchau, gente. Tchau. Como é que eu desligo isso aí?